dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjos! Está... Que isso? Tá... É terremoto? É terremoto? Está começando o programa Rolê Sério da manhã desta sexta-feira, graças a Deus! Como diz nosso querido Chico Pinheiro, nosso Francis Pine, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, está começando este programete ao vivo nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, para o planeta Terra, para a galáxia distante e para o Rio Grande do Sul, na Pop TV, para Sobradinho e para Porto Alegre. Vamos falar hoje, obviamente, sobre eleições municipais. Falta uma semaninha e pouco, 10 diazinhos, para nós conhecermos quem serão todos os prefeitos deste país. Os prefeitos eleitos em second term, no segundo turno. Conheceremos também os derrotados, me chamando de emo aqui no nosso chat. Quem serão os derrotados, quem serão os vitoriosos dessas eleições? Me chamando de gótico, de emo, sou mesmo. Putinha. Que isso, franjinha, fazer minha franja emo. Ficou boa. Ficou horrível. Chega! Vamos falar também sobre Bolsonaro. Bolsonaro fez um evento em Fortaleza, gente. Deu muita gente, só que ao contrário. Ninguém Piada foi! sem graça, né? O Bolsonaro flopou. Vamos falar Piada sobre sem graça, né? pesquisas do segundo turno e mais um monte de coisa. Já lerei chats de O evento vocês. não foi em João Pessoa? O que eu falei? Fortaleza. Errei. E quem tá mais hoje aqui no nosso programa? Quem está aí embaixo hoje cuidando da nossa casinha, por favor, apareça. Bom dia, Will. Hoje eu não vou aparecer porque eu prometi uma surpresa ontem pra galera e aí ficaram me cobrando. E aí hoje eu trouxe a surpresa aqui. Bom dia. Não. Ué, bora, obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Não. Sem Tranquilo. gracinha. William Deluca. Valeu. Não, não tenho interesse, não. Rapaziada, eu tenho uma denúncia. E a minha Mentira, eu denúncia é o voltei que eu lembrei seguinte. que eu tenho boleto pra pagar. Não, fica que eu tenho uma denúncia pra fazer pro chat. Eu vou tomar meu tempo aqui, tá? Já tomou Seguinte, muito tempo já. William Nossa, palhaçada. Deluca sabe muito bem que eu sou fã de Slipknot desde criança. E ele tá esfregando na minha cara todo dia que vai no show que eu não vou conseguir ir Ansioser. por causa de questões financeiras. Ou seja, humilhando o pobre. Mas tá? aí eu não tenho nada a ver com isso. Faz o L. Eu tinha faz o L. 30 anos aí, ó, nessa foto, novinho. Tá? Tá bom, já gastou muito tempo, vai, sai. Bom dia, gente. Saudade de vocês. Bom, ninguém tava. Guga Noblar tava com saudade do Vitinho? Não, né? Ninguém tava. Com áudio é melhor. Senão é leitura labial. Opa, voltou? Foi erro meu. Vitinho. Erro meu. Então, Lá adivinha. Vitinho, velho. Vitinho voltou, irmão. Guga, você não troca de camisa? Eu usei essa camisa essa semana? Umas 3 vezes, que eu me lembro. Beleza, Não, Guga. Eu usei Por essa cima. semana? Parecendo um É abacatão. sério? Não, eu achava que eu não tinha usado essa semana ainda. Eu achava que eu tinha usado na sexta da semana passada. Às vezes eu me perco, assim. Mas, enfim, tava com saudade do Vitinho. Tanto quanto eu tenho saudade de ter uma cárie, de ter uma dor no dente. Eu sinto muita saudade do Vitinho. E a gente vê que a assinatura do Vitinho é essa, né? Piada Ele já sem chega graça, né? O equívoco. derrubando o áudio. Adoro. Te amo, Vitinho. Tamo junto. Também amo o Slipknot. E tentarei ir ao show aí. Se eu for, a gente vai junto, viu? Se eu conseguir ir pro show aí, eu Mas ensaio. é amanhã, tu sabe, né? É amanhã? É amanhã. Então eu acho que não vai dar mais. Perdeu. Eu acho que não vai Pô, dar camisa eu já mais. usei essa semana, o show é amanhã. Enfim, tô perdido, mas é isso. Vamos seguir em frente, Vou ver pela rapaziada? Televisão. E vamos falar, Vamos Guga, nessa. como você lê o roteiro sempre, Guga, qual o quadro a gente vai chamar agora? Agora é aquele quadro maravilhoso. Parabéns, Guga, acertou, era o horário eleitoral, começou o horário eleitoral. Pois é. A gente tinha pedido pra colocar, tipo, João Pessoa pra cima, a Laura Couto. Eu vou começar, que a Laura Couto errou. Vamos começar, Guga Noblar, falando sobre João Pessoa. Pesquisa para João Pessoa, que dele a pesquisa? Bota aí, beleza? Pesquisa Quest, Guga, Cícero Lucena, 58% das intenções de voto, e o Marcelo Queiroga, 33%. Aí,
Queiroguete. Bolsonarista moderado contra bolsonarista radical. Eu tenho defendido, Guga, que em alguns casos o Bolsonaro perdeu, mas ganhou. Por quê? Aí em João Pessoa, o Marcelo Queiroga estava em quarto nas pesquisas, às vezes em quinto. O Bolsonaro conseguiu meter o Queiroga, o ministro da morte do governo Jair Bolsonaro, no segundo turno. Meter em quem? No segundo turno. Ei, O Marcelo Queiroga foi para o segundo turno, aí em João Pessoa, verdade. mas dificilmente vai conseguir se eleger. E em João Pessoa, Guga, a gente está vendo um fenômeno que não está acontecendo em outros lugares. Por exemplo, o PDT do Ciro Gomes, lá em Fortaleza, tem gente defendendo a eleição do André Fernandes. Em João Pessoa, o pessoal do PT, do PSB, dos partidos do campo progressista, estão apoiando o Cícero Lucena, um voto crítico no Cícero Lucena, porque do outro lado, irmão, é o Marcelo Queiroga. Não tem o que fazer, né, Guga? Queiroguete. Nesses casos aí, você tem que pegar entre o ruim e a desgraça absoluta e no ruim, né? Pois é, você escolhe, né? O que é menos pior, é aquela eleição do menos pior. E o menos pior, claro, é o que não é bolsonarista. Porque o bolsonarista, galera, ele é aquele cidadão autoritário que faz parte de um movimento que coloca a democracia em risco. Então, esse sujeito aí, durante a pandemia, era o ministro da Saúde, que era, apesar de ser médico, um negacionista, que ajudava a dar coro àquelas narrativas anti-ciência, de não ficar em casa, de tomar cloroquina. O sujeito simplesmente fez parte disso, é um negacionista, é um cão de guarda do Bolsonaro, e como falou meu príncipe William, não deixa de ser uma vitória do Bolsonaro já levá-lo ao segundo turno. Ele começou essa eleição em agosto, ele tinha 7 pontos. Ele estava em quinto, né? Ou quarto ou quinto nas pesquisas. Ele começou lá atrás, terminou no segundo turno de raspão. Foi por muito pouco que o Cícero não ganhou no primeiro turno. Vai ter segundo, tá tendo segundo, mas a lavada vai ser grande. Cícero vai vencer, até porque a família Lucena é muito poderosa em João Pessoa, né? E vai permanecer ali mandando no seu feudo, digamos assim. Ô Guga, agora sabe quem foi dar uma força pro Queiroga lá em João Pessoa? Eu acho que talvez venha a virada aí, viu, Guga? Jair Bolsonaro foi pra João Pessoa. Olha o vídeo de sucesso. como estava, com sucesso a passagem de Jair Bolsonaro pro João Pessoa. Roda o vídeo aí. Só um minuto, que o VT... Ele... No tempo de vocês, né, gente? É um No personagem, tempo de galera. vocês. Ele erra por querer. Ele faz de erra por propósito. querer, é um Aí, ó. personagem. Aí, Guga. Aí, ó. Agora vai vir muito carro. Tem uns gatos, tem um gato. Abre a câmera aí, porque pode ser fraude. Abre a câmera. Aí, ó. Vamos ver na câmera aberta. Tá, ele tá todo seguro. Ele tá naquele carro branco ali, cara. Pronto. Aliás, é o preto que ele tá, né? Ele tá no carro preto. Qual a foto Tanto é? faz. Ô, aí, Guga, a foto. Olha a foto. Não. Não, aí... Jair Bolsonaro, Sinônimo de sucesso. o evento... Pretinho, né? O evento de Jair Bolsonaro, Guga, vamos lá, é Jair Bolsonaro nos braços do povo. Só esqueceram de avisar o povo. Faltou um pequeno detalhe, o povo. O resto tinha o Bolsonaro, tinha os puxa-sacos do lado dele, tinha o Queiroga. Agora, cadê o povo? Não tem povo, ninguém vai... O Bolsonaro, ele não é mais aquele Ele, cara Queiroga e Queiroz. que arrebata as multidões. Há muito tempo, né? Quando ele consegue encher a Paulista, é quando ele... Nem é encher, né? Quando ele planeja levar 1 milhão a Paulista, ele leva 200 mil e tira onda. Aí esse ano ele já levou bem menos. Foram 40 mil. Quero ver ano que vem. Tá cada vez pior, e no Nordeste ele sempre foi fraquinho, né? E tá aí a mostra disso. Apesar de que nas capitais ele costuma se dar bem. Em João Pessoa ele teve até uma votação ok para presidente. Teve. Mas o capital político dele tá se esvaindo, acabando. Bolsonaro é o inelegível, né? E tá ficando cada vez mais fraco, essa é a verdade. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. E obviamente que Jair Bolsonaro postou um vídeo, né, aqueles vídeos fechadinhos assim, mostrando um monte de gente atrás dele, mas o evento claramente esvaziado lá em João Pessoa. Saudades, inclusive, minha João Pessoa, diz o texto aqui, a carreata percorreu o mercado público de Mangabeira, seguiu em direção ao Busto de Tamandaré e percorreu o bairro dos Bancários. Eu morei no bairro dos Bancários, lá em João Pessoa. Então, beijo para os pessoenses e que já fizeram a escolha entre o ruim e o muito ruim, mas que pelo menos agora faço a escolha só do ruim mesmo, porque Marcelo Queiroga não dá. Vamos continuar no Nordeste, Guga, antes de ir para São Paulo. Pesquisa Quest
Paulinho Freire, do União Brasil, 45%. Natália Bonavides, do PT, 39% aí na pesquisa Ó, meu Quest. amor aí, ó. Natália Bonavides, eu falei hoje no Enil, inclusive durante o programa eu mandei mensagem pra ela, falei, Natália, estamos falando de você aqui no ICL agora. Mandou meu beijo pra ela, Will? Claro que não. Muito aqui no ICE, eu tenho feito essa defesa, Guga, me parece que a Natália representa, ainda que ela não vence a eleição, ela já ganhou pra mim. A Natália representa esse quadro de renovação. E aí eu vou citar nomes do PT que muito me agradam, assim. A Natália Bonavides, lá em Natal, a Carla Kozer em Vitória, lá no Espírito Santo. André Graziano. A Camila Jara em Campo Grande, a Dandara em Uberlândia, as prefeitas reeleitas, né, em Contagem, a Marília e em Juiz de Fora, a professora Margarida Salomão. Me parece que essa escolha do PT é uma escolha muito pensando no futuro do partido, né, Guga? E curiosamente, a gente está vendo aí mulheres, né? Mulheres liderando essa renovação do partido. Um partido que por muito tempo foi um partido muito masculino, muito branco, muito masculino, muito heterossexual, muito cisgênero, onde as pessoas tinham uma dificuldade de falar sobre tal identitarismo, o fantasma do identitarismo. Parece que essa candidatura da Natália, junto com outras candidaturas, são essa lufada de renovação que o PT precisa, né, Guga? Claro, assim, o PT não tem muitos quadros que representem a renovação. O de José Dirceu, até falando disso aí semana passada, porque o PT não tem se renovado como outros partidos mais do centro ou da direita, ele foi para aquele caminho de explicar que o PT foi linchado. Por 7 anos, se você dissesse que era petista, você ganhava o hater de uma galera, né? Porque o PT virou bode expiatório, né? Como se fosse o partido da corrupção, né? Então, era complicado você se assumir petista. Muita gente saiu do partido, inclusive. O PT voltou a ganhar força, muito também graças à eleição agora do Lula. Depois de que eles suspenderam, que eles anularam a prisão do Lula, e depois que o Sérgio Moro foi condenado, aí começou de novo esse movimento de, olha, sou petista, a esquerda começou a se fortalecer de novo, porque realmente foram muitos anos da opinião pública linchando o PT. O José Dirceu explica dessa forma a falta de renovação do PT, e para mim faz sentido mesmo. Eu lembro quanto era difícil as pessoas se assumirem petistas e quantos saíram do PT esses anos. Então, esses quadros que acabam se saindo bem nessa eleição, é claro que eles vão representar a renovação. Esses quadros que são esses candidatos jovens do PT. Tem Natal, tem o próprio governador do Piauí, né? O Rafael Fonteles, que é muito novo, não tem só mulheres, mas tem mais mulheres do que homens. Do nada, comendo um McFish. Falando aqui de política, aparece eu comendo um sanduíche. Mas tudo bem. Mas é isso que o PT precisa, apostar nesses candidatos que se saíram bem nessas corridas pelas prefeituras e que são jovens, e o PT precisa de fato apostar cada vez mais neles, e acho que o Lula inclusive deu uma bronca, né, no PT esses dias, falando nessa necessidade de apostar nesses candidatos, né? Ele falou logo depois do resultado da eleição, do primeiro turno da eleição municipal. Então eu acho que o PT vai para esse caminho, sim, é um caminho sem volta, precisa apostar neles. Vamos falar mais um pouquinho sobre eleições, Guga. Daqui a pouquinho teremos aqui no nosso programa Júlia Casamasso, vereadora eleita de Petrópolis, pelo PSOL, lá em Petrópolis. E o PSOL está no segundo turno. Terra de Pedro, né? E o PSOL está no segundo turno em Petrópolis, inclusive falaremos sobre um dos lugares do Brasil onde o PSOL está no segundo turno. Agradecendo aqui os comentários de vocês. A Lígia Medeiros, viu? Só acredito que você morou em João Pessoa se você pedir um napolitano como um pessoense. Sabe o que eu vou pedir para te chocar? Uma cartola com um rubacão. Olha, ó, só quem morou em João Pessoa sabe pedir um rubacão. Mas rubacão sem carne, porque eu não como carne. Olha, um comentário muito importante aqui, Príncipe William. Juliano Marques, ele falou, agora senti firmeza. Tela cheia só com Guga.
Ficamos úmidos, obrigado. De nada, Juliano, tamo junto. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. Aqui, o Marcos Afonso, o Will mexendo na franja, as entradas gritando. Não tem entrada aqui não, irmão. Aqui, ó, cabe muito cabelo. Ixi, toda hora esse papo. É só o Vitinho vir que esse papo aparece. A Raíssa diz, o Will guarda toda a energia no N1 pro rolê. Você é um amigo. Eu tento, né, amigo? Senão eu faleço no meio do caminho. E tinha alguém falando aqui sobre Eloy Casagrande, o baterista do Slipknot, que é dos nossos, né? O Eloy Casagrande é progressista, então terei o prazer de ver Eloy Casagrande amanhã pessoalmente. Oi. Tô dizendo assim, o Vitinho vai no show do Sleep, Note. Isso mesmo. O que mais? Tem mais gente comentando aqui. A Raíssa diz que a hegemonia do PT é perigosa pro campo. Falador O José passa mal, rapaz. Falador passa mal. E curiosamente quem passou mal foi o Calejão, né? Que não veio hoje. O José Martins, Will, você pode falar que é filiado ao PT, tá? Muita gente que assiste o rolê não sabe disso. Eu sou filiado, gente. Não é uma coisa que eu fale sempre, porque eu não estou aqui na condição de filiado, né? Mas sou filiado ao PT. Minha ficha de filiação foi assinada pelo presidente Lula, inclusive 4 dias antes dele ser preso lá em São Bernardo, então é um documento que guardo com muito orgulho, mas aqui estou na posição de jornalista, então, inclusive, dou umas cacetadas no PT quando precisa, porque aqui na posição que eu estou é para dar cacetada mesmo. Vamos falar sobre... O que a gente vai falar agora, Laura Cotocho? Sobre São Paulo? Sobre o que a gente vai fazer no fim de semana? Não, sobre Fortaleza. Vamos falar sobre Fortaleza? São Paulo ou Fortaleza? Fortaleza. Tá. André Fernandes foi de 45 para 47... E o Evandro Leitão de 43 para 45. Ou seja, os dois subiram 2 pontinhos, Guga. Ou não? Por que aí tá 43? 45. Tá errado, Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Tira. Tá errado, tira. Evandro Leitão tá no Raspa-Caneco. Erraram os personagens. Pequeno detalhe. Mas a informação no roteiro está certa, Laura Couto. Posso confiar em você? Sim, a culpa não foi minha, foi Então do tá bom. Henrique. Parabéns, né, pelo péssimo trabalho. O André Fernandes foi de 47 para 45 e o Evandro Leitão de 45 para 43. Ou seja, os dois caíram, né? Os dois caíram uns pontinhos aí. Guga, será que a gente vai ter André Fernandes prefeito? E se tiver André Fernandes prefeito, Guga, olha quem vai ser a secretária de saúde do André Fernandes. Roda aí, por favor. Por favor. Falaram assim, No tempo de vocês. Falaram assim, Hoje tá foda. No tempo de vocês, assim. Doutora Mayra, que vai cuidar da saúde da nossa capital. Temos bastante evidência mostrando a eficácia mentira. A capitã cloroquina, Guga Noblar. Mentira, capitã cloroquina não. A senhora deixou de salvar a vida no meu estado. Se esse aplicativo salva a vida, por que a senhora não devolveu o aplicativo, doutora? Senador, primeiro porque havia uma insegurança enorme, a semelhança do que foi feito com a tentativa Doutora, não faça isso, a senhora treinava os médicos, doutora. A senhora tinha o aplicativo. Não faça isso comigo. Sabe quantos amazonenses morreram? Por falta de oxigênio? Centenas. Guga, tu acha que o morador de Fortaleza vai escolher o cara que vai botar a capitã cloroquina como secretária de saúde, Guga Noblar? Não é possível, velho. Cara, não dá. Só piora. Esse raspa-caneco, ele realmente vai ser uma desgraça se for eleito. Olha o nível, olha a pessoa que ele quer levar. Aquela que foi responsável por espalhar o negacionismo durante a pandemia, que ajudou, portanto, não a salvar a vida, a matar vidas, né? É o que diz o senador ali, enquanto está debatendo com ela. Ele culpa essa mulher de não salvar vidas, portanto, de tirar vidas. É essa pessoa mais qualificada para virar secretária de saúde de Fortaleza. Espero que a população de lá esteja atenta a isso. E esse raspa-caneco é um radicalzinho, né? Ele é um radicalzinho, ele quer pegar aqueles símbolos do radicalismo. Um dos símbolos é a capitã cloroquina, né? Ela que ficou com a imagem tão arranhada perante quem tem cérebro, perante os formadores de opinião, aqueles que acreditam na ciência, né? Mas mesmo assim, tá aí, o raspa-caneco, que também, quando raspa o bigode, finge que é Hitler. É esse o sujeito que está correndo risco, Fortaleza, de eleger. Que desgraça
E ele apresentando ela como se fosse grande coisa, né? Olha quem eu tô aqui para ser a secretária de saúde. E aparece essa, tipo, olha quem eu tô aqui para ser o secretário de finanças. Aí um irmão metralha que ele vai colocar. Aí, ó, esse é o Raspa Caneca em ação. Não sabia que era esse tipo de programa. Eleito prefeito de Fortaleza, portanto, agora 43-45. Tá pau a pau, é empate técnico. Essa vai ser talvez a eleição mais interessante de se observar na hora da apuração. Vai ser muito parelho e de novo, esquerda contra direita, PT contra PL, não deixa de ser Lula contra Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer aí em Fortaleza. Para fechar... Francamente. Deixa eu chamar Porto Alegre, depois, Laura, eu chamo São Paulo, vou chamar Porto Alegre, depois chamo nosso convidado, depois chamo São Paulo, tá? Beleza. Porto Alegre, Guga, parece que Porto Alegre a gente já tinha ideia que isso ia acontecer, já foi pro brejo mesmo, a Maria do Rosário 30% e o Sebastião Melo 52%, Maria do Rosário vai sofrendo de toda a rejeição, que a gente já comentou aqui, rejeitam a Maria do Rosário pelos motivos que ela deveria ser eleita e não pelos motivos que ela deveria ser rejeitada, né? Maria do Rosário, quadro importante ela também do foco, PT. né? Lá... Virou alvo da extrema-direita, porque essa comprou briga lá como deputada. Mas é bizarro, Guga, que uma cidade como Porto Alegre, que passou pelo que passou, reelegeu Sebastião Melo. Mas não é tipo, foi um governo mais ou menos. Pô, o governo do cara destruiu a cidade, irmão. Literalmente destruiu a cidade. Não é no sentido figurado, ele deixou a cidade ser inundada. Olha lá, tipo, a Porto Alegre do Sebastião. Essa é a imagem que representa o Sebastião. Sebastião como prefeito. Esse é o retrato de Porto Alegre sob comando de Sebastião Melo, um sujeito que quase não venceu a eleição de novo, já de primeira, sem nem necessitar segundo turno, e que vencerá, o que tudo indica, né, segundo as pesquisas, e também muito graças à rejeição que a Maria do Rosário possui por conta do linchamento da extrema-direita. Ela, Manuela Dávila, Jean Willis, eles são os políticos, os deputados federais que talvez tenham mais sofrido linchamento da extrema-direita. E funciona, cara, esse linchamento. Essa rejeição da Maria do Rosário é graças a 10 anos, 15 anos, 12 anos de linchamento. E ela foi a que confrontou o Bolsonaro, né? Vocês precisam lembrar que o Bolsonaro disse que ela nem merecia ser estuprada porque seria feia. Ele fez um ataque absurdo em cima da Maria do Rosário. Ela, então, foi um dos primeiros alvos do Bolsonaro. O bicho pega, né? Por conta disso até hoje, e a rejeição dela vem muito desse confronto com o Bolsonaro. Guguinha, vou aproveitar para falar sobre confronto, para chamar nossa convidada. Ela já está entre nós, Laura Couto? Sim. Então vamos chamar a Júlia Casamasso, vereadora eleita do PSOL em Petrópolis, reeleita, na verdade, do PSOL em Petrópolis. Vamos falar sobre as eleições de uma cidade importante do Rio de Janeiro, onde o PSOL está no segundo turno. Júlia, bom dia, um prazer imenso receber você aqui no rolê. Você foi uma das pessoas que a gente recebeu indicação para vir participar aqui. A gente pediu para o pessoal indicar uns nomes, você foi um dos nomes indicados para a gente receber aqui, então muito, muito feliz de te receber aqui hoje. Bem-vinda. Olha, que bacana, muito obrigada, gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar, conversar um pouquinho do que foi essa eleição em Petrópolis, do que está sendo o segundo turno, né, e da importância da gente ter um segundo turno como esse na nossa cidade. Em Petrópolis, para quem não acompanhou a eleição de Petrópolis, quase foi de primeiro turno. O Ingo... se você falar errado, você me corrige, que o nome do cara é esquisito. O Ingo Rames, é isso? Ingo Rames? É esse o nome dele? Isso, Ingo Rames. Ingo Rames, do PP, fez 49,96, Guga. Foi na Bacia das Almas ali. E o Yuri, do PSOL, um quadro importante do PSOL, também fez 17,77% dos votos no primeiro turno. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário pra gente e também da importância de ter um candidato do PSOL no segundo turno aí no interior do Rio de Janeiro. Sim, então, foi uma eleição bem peculiar, né, dentro do que a gente viu acontecer nacionalmente, né, porque a gente teve um prefeito de reeleição que não conseguiu chegar no segundo turno, né, o atual prefeito, ele não conseguiu porque ele estava com um índice de rejeição muito grande, né, ele já estava
5º mandato. Na verdade, ele estava se reelegendo para o 5º mandato, ele estava no 4º mandato como prefeito da cidade. E os petropolitanos estavam bem cansados mesmo, né, da forma de fazer política e de ver a cidade abandonada, né? Então, a gente teve já, apesar dessa diferença apertada aí entre o Yuri e o Ingo, a gente já teve uma vitória muito significativa, que é colocar pela primeira vez na história um candidato do PSOL no 2º turno em Petrópolis e que tem propostas, que tem programa de governo que vai, de fato, ao encontro das demandas mais urgentes da população do município. Principalmente aqui na promoção de justiça climática. Em 2022 a gente viveu um desastre socioambiental histórico, né? O país inteiro viu o que aconteceu na nossa cidade, então é muito significativo que tenha proposta em relação a isso, junto com proposta de moradia popular, de banco de alimentos, que é um combate à fome, com melhoria na saúde, com valorização dos servidores da educação, com uma outra forma de pensar o transporte, né? Porque a gente também vive uma situação de transporte precária aqui na nossa cidade, a gente paga uma das passagens mais caras do Rio de Janeiro e temos um serviço que é completamente deficitário, que não atende a população. Então, esse 2º turno ele é uma oportunidade, de fato, para a gente conseguir debater um novo modelo de política para a cidade e ir rompendo com os grupos que estão ocupando o poder da cidade de Petrópolis pelos últimos 20 anos. O candidato que enfrenta o Yuri, né, o Ingo Rames, ele é ligado ao governador Cláudio Castro e é ligado a um ex-prefeito da cidade de Petrópolis. Então, é importante que a gente consiga mostrar isso para a população, né? Então, e a gente vê que o 2º turno aqui também é um palco significativo para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil também, porque tem uma relação direta com as eleições nacionais de 2026, né? Então, é urgente que a gente tenha essa resposta vitoriosa do Yuri e a gente está trabalhando muito para que isso aconteça. Guga. Prazer falar contigo. Nesse 2º turno, o Bom Tempo, se eu tiver errado, me corrija. Ele era do PDT e foi para o PSB. Ele hoje está no PSB, é isso? Ele era do PDT. Nesse 2º turno, as esquerdas estão se unindo? Como é que está a relação com o Bom Tempo? E não era possível já desde o 1º turno ter talvez se aliado ao Bom Tempo? Ele não queria retirar a candidatura? Por que a esquerda está tão dividida aí em Petrópolis? Então, ele não queria retirar a candidatura, né? Acho que essa não é uma possibilidade. E como eu falei no início, a rejeição está muito grande na cidade. E apesar de ser um prefeito progressista, né, do setor da esquerda, existe uma real dificuldade de diálogo, né? Então, inclusive, eu estou vereadora desde o dia 2 de fevereiro do ano passado, né? Eu entrei na suplência do próprio Yuri, que foi eleito em 2020 e que em 2022 foi eleito para deputado estadual. Então, eu entrei na suplência dele no ano passado e existiu uma dificuldade enorme de comunicação, diálogo, de construção com esse governo do Rubens Bom Tempo. E não tinha essa condição, porque o Rubens não queria tirar a candidatura, queria ser candidato, não ia apoiar o Yuri também não ia apoiar o Rubens, por conta de todas as mazelas em que a cidade se encontra. Então, essa foi a dificuldade, foi a divisão que aconteceu e, a princípio, não existe apoio, né? O Rubens não declarou apoio a nenhum candidato.
Júlia, deixa eu te perguntar sobre as eleições para o campo progressista no país todo, mas obviamente queria que você colocasse como foco o Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal teve uma votação menor do que a do PT pela primeira vez nos últimos 10 anos. Nesse segundo turno também é uma das oportunidades que o pessoal tem de eleger prefeito, né? Já que não vai conseguir, já que no primeiro turno não fez eleição de prefeitos. Tem dois possíveis candidatos aí na disputa, o Yuri e o Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o partido, porque me parece que ao mesmo tempo em que a gente pode ver negativamente, né, a não eleição de prefeitos, o pessoal fez eleições importantes, né? Fez a Amanda Pascoal aqui em São Paulo, fez o Rick Azevedo na cidade do Rio de Janeiro, reelegeu você e reelegeu mandatos importantes no Brasil inteiro. Queria que você avaliasse o pessoal nessas eleições municipais de 2024. Eu acho que essas candidaturas expressivas que você citou, que o pessoal conseguiu eleger ou reeleger, se dá devido a uma nova proposta de cidade na política. Eu acho que, assim, a gente fez campanha, primeiro, mostrando o nosso trabalho nesse período que a gente está na Câmara, que a gente trabalhou muito, a gente colocou, assim, todo o nosso programa de governo de 2020 na rua, botamos todos os projetos de lei, fizemos tudo que tinha que ser feito e, principalmente, sem medo de dialogar com a população, sem medo de sonhar com a cidade que a gente quer. Eu acho que essa é a diferença, né? A diferença é que a gente tem proposta de cidade. A gente sabe o que a gente quer. E, além de saber o que a gente quer, a gente sabe como construir, como chegar até lá. Por exemplo, uma pauta que a gente tem muito importante para a cidade, já comentei do transporte público, é a tarifa zero. E a gente não fala de tarifa zero de uma forma vazia, sabe de onde pode sair o dinheiro, a gente sabe como pode essa mobilidade urbana e a garantia do acesso. Porque tarifa zero é garantia de direito, né? Eu acho que o Rio também foi um exemplo disso, né? Falar sobre o fim da jornada 6 por... Acho que tá travando um pouco, hein, Will? Deu uma travadinha. Júlia, deu uma travadinha a sua conexão? Pronto, tipo, retoma, acho que agora deu uma lemezada, tinha dado uma travadinha a sua conexão. Voltou. Eu tava falando do Rick, né? A eleição do Rick no Rio de Janeiro. Muito importante, por quê? Porque dialogou diretamente com os trabalhadores, pelo fim da escala 6x1. Então, assim, essa também foi uma pauta nossa. Então, é muito importante a gente conseguir dialogar e as nossas propostas irem ao encontro das demandas da população. A gente precisa avançar para além da antítese, para além da luta de eu não sou tal, a gente precisa avançar mostrando que a gente tem proposta e que a gente pode, de fato, avançar e reencantar as pessoas com a política. Porque isso é fundamental. Eu acho que hoje a gente tem esse cenário tão caótico e a direita ela conseguiu avançar tanto nessas eleições municipais porque as pessoas estão muito desencantadas com o debate político, estão muito descrentes da política enquanto uma instituição comprometida. Então, a gente acredita que a gente precisa aumentar esse teto, né? A gente precisa avançar no projeto de cidade que a gente quer, que a gente sonha, um projeto de mundo, e eu acho que esse é um desafio da esquerda para os próximos anos. Júlia, quero te agradecer demais sua participação, muita gente nos comentários aqui elogiando sua participação, desejar toda a sorte aí pro Yuri no segundo turno, querendo e precisando de alguma coisa daqui do ICL, do Rolê ICL, só mandar mensagem que a casa é sua, tá bom? Obrigado e parabéns pela eleição de novo. Obrigado, Júlia. Tá bom, muito obrigada, eu que agradeço, gente. Um beijo. Beijo, Júlia, valeu. Aproveitar e agradecer nossos comentários aqui,
O Juliano Marques disse que eu tô a cara do Jafar, do Aladdin. Será que eu tô a cara do Jafar? Quem é o Jafar? O Jafar é o vilão. E o Google é o meu papagaio, o Google é o meu... Já falaram que eu parecia o macaquinho do Aladdin. Aí, ó, a gente é equipe. Você é o macaquinho, eu sou o Jafar e o Google é o papagaio. Como que é o nome do papagaio? Tipo do Aladdin? Da arara do Aladdin? Arara vermelha? Não lembro o nome. Zé Carioca? Isso. Beleza. A Rose Ela se perdeu já. A Rose Gutenberg falou aqui: Will, você nunca fez menção à minha cidade, Itaboraí, que foi uma vergonha. O prefeito Pérez se elegeu. Aí, o Jafar. Parece o Jafar? Tô parecendo o Jafar, gente? Não. Olha o Guga no meu ombro ali, ó. O papagaio é vermelho, mano. É, que nem você é petista vermelho. Mas é porque eu tava E de daí verde. que o papagaio é vermelho? Parece. Não, é porque eu achei que era por causa da roupa, entendeu? Mas enfim, não, é por causa do brincando, meu papel Guguinha. mesmo. Tudo bem. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? A cidadão Querem do que eu mal. imite o papagaio. Não. Por favor. A cidadã do mal diz: o William, a lei de gato é coerente. Beijo pra você, cidadã. O Will Richard. De mim? Gato e coerente? Marçal, paga o Google pra ele levar o Vitinho no show do Slipknot. Acho que não dá mais tempo. O Morfábio diz: virou Rede TV. Não tem jeito, acabamos virando Ninguém Rede quer me TV. levar, não? O Lucimar Martins, elenco do Aladdin completa. A Laura é quem? A cobra. Não, falaram que eu sou a Jasmine. E quem é o Aladdin do ICL? Não fala! Mas você é o macaco e o Aladdin ao mesmo tempo? Ué. Tá bom. Já me perdi um pouco aqui. Tá bom, vamos falar reclamar, sobre hein? o cinema ICL. Vai ter um filme. Prepare a pipoca ali, errado no roteiro. Vem aí mais um cinema ICL em cartaz. O filme Mata, um documentário fortíssimo sobre a exploração das nossas florestas. Não era Marta? Esse filme conta com a história de resistência de um agricultor e uma comunidade indígena contra o avanço das plantações de eucalipto que criam verdadeiros desertos verdes nas nossas florestas. É neste domingo, dia 20 de outubro, às 20 horas. Participe da exibição especial Guga Noblar. E depois vai ter uma entrevista Da moça da Thumb, Marta. do Leandro Demore, do nosso Lelê, com a diretora Ingrid Fadnes. E para se inscrever, Guga, o link eu vou falar, porque você não sabe, e eu vou falar que aí você pode... Qual que é o link? Qual que é o link? É icl.com.br/cinema. Pra você se inscrever e não perder. Alguém só procura. icl.com. Eu leio o roteiro, meu amigo. Eu faço praticamente esse roteiro. icl.com. Nossa, Guga, aí sacanagem. Não, faz o roteiro um pouco demais. O Guga acorda 2 minutos antes do programa, bro. /cinema. Aliás, sabe, eu tenho um pessoal, o Edson notou aqui, cadê os fãs do Vitinho? Sempre que o Vitinho tá trabalhando, os fãs somem. Isso. Quando o Vitinho não tá Por que trabalhando, será? os fãs aparecem. Os robôs, né? Os a robôs dúvida, fake. Por que será? Por que será? Pois é. Quando ele tá ao vivo não dá, né? Esse ano o quê, Guga? Fala na cara. Vamos falar... Nada, imagina. Ô, Laura, vamos falar sobre a eleição de São Paulo? Bota aí. Ontem, Guguita, teve Datafolha que mostra que, aparentemente... Foi mal, PT errado aqui. Não, isso aí é muito bom, cara. Eu não vou mentir. Esse negócio dele cortar a gente, cortar sempre com... É engraçado, né, Guga? Vamos vinheta, sentar e analisar essa piada. maneiro. É engraçado, o boa time é essa perfeito, não é? Vamos tocar o a piada, roteiro, é a por assinatura favor. dele. Ele sempre manda essa. Perguntaram se eu recebi os 60 mil. Não recebi não, tá, galera, ainda. Tá? Não meti o louco, não. Não recebi. Quando eu receber, vai ter a festa. Eu Vamos posso? lá. Por gentileza. Churai. Posso, Laura Couto? Por favor, tô pedindo aqui. Muito obrigado. Datafolha de ontem, Guga, parece que o rolê do Boulos mesmo foi de tio Paulo. 18 pontos aí a vantagem do Ricardo Nunes. E aí, Guga, um movimento interessante. O pessoal falou, os apagões não prejudicaram o Nunes? Prejudicaram, ele foi de 55 para 51. Oscilou fora da margem de erro. Porém, o Boulos manteve a linhazinha reta aí de 33 para 33. E o que aumentou foi o branco nulo nenhum.
foi de 10 para 14. E o César Calejão mandou um áudio de 2 minutos agora, sabendo que eu estou ao vivo. Eu vou botar ao vivo aqui o áudio do César Calejão. Põe um pedacinho. Não, vou botar não, tadinho. Vou botar não. Tenho medo dos nossos empregos. Mas a gente tem aí, Guga, parece que deu ruim pro Boulos mesmo, que a rejeição do Boulos, francamente, pelo menos agora, é irreversível aqui em São Paulo, Guga. Não, já tá complicadíssimo. Aproveitando só que o Calejeba tá assistindo, eu não recebi seu livro ainda não, tá, meu querido Calejeba? Até o Vitinho recebeu. Até o Vitinho. Você tá de sacanagem, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Já era, né? Pro Boulos, segundo a pesquisa da Datafolha. Nas outras pesquisas, são 10, 12 pontos de diferença também. Muito improvável você mudar isso a 10 dias da eleição. Não é impossível, mas é muito improvável. O que essa pesquisa constatou é que tem muito eleitor do Lula que está votando no Nunes. E não mudou muito do primeiro turno para cá. No primeiro turno era esse número. A gente até falava disso aqui no rolê, né? Que 25%, 26%, que é o número que está dando no Datafolha, de eleitores do Lula votam no Nunes. E o Boulos tem, né? E tinha como alvo esse eleitor. Ele acreditava que nesse momento de segundo turno já ia dar para fazer com que muito lulista saísse do Nunes e corresse para ele. Isso não aconteceu. Então, o que está pesando muito é também esse voto lulista. 1 em cada 4 lulistas está votando no Nunes. Você tá acelerando o roteiro aí, daqui a pouco acaba o roteiro, Vitinho. Vamos vai ter isso. Porque, enfim, o tempo tá acabando, eu quis antecipar o roteiro. Ô Guga, e aí a gente ficou se questionando se o apagão ia ter mais impacto, né? Hoje a previsão, eu não sei. Eu chego no ICL 6 da manhã e saio 5 da tarde. Então eu não sei se... coitado! Se o tempo virou lá fora. Alguém aí abre a janela aí. Peraí. Que horas você chega? 6 da manhã. E sai que horas? 5 da tarde. Tá bom. Beleza. Abre a janela aí, Laura. Vê se tá nublado aí, ô Laura. Abre a janela, porque eu tô aqui no calabouço. O William Deluca é o rei de meter calabouço. Por quê, Guga? A previsão é de mais chuva para hoje aqui em São Paulo. Ventos de mais de 80 km por hora, mais chuva forte. 3 dias sem luz, tá? Mas você já é um ser das trevas, tá tudo acostumado. E aí, ontem, o presidente da Enel, o Guilherme Lencastre, disse que a crise tinha acabado. Mas tinham 36 mil pessoas sem energia elétrica em São Paulo ontem. Não, Guga. Mas tá tudo bem, 36 mil. Segundo ele, faz parte do pacote. Tranquilo. Faz parte do pacote. E a Globo... Bota 36 mil numa sala, quase não enche. A Globo mostrou como é que os servidores da prefeitura estão cortando árvore. Mostra aí pra gente como é que os servidores da prefeitura estão cortando árvore. Que dele? Hoje tá complicado. Tá tranquilo. Aí, Guga, não tinha uma motosserrinha não pra dar uma facilitada no trabalho do trabalhador, Guga Noblar? É lenhador. Teve uma coletiva... Não, precisa botar áudio não, precisa botar áudio não. A ideia não é só trabalhar, é fazer exercício físico também. Guga, mas os caras vão demorar uma semana pra cortar esse tronco. Uma motosserra era... problema do Vitinho. Acabou o negócio, Quem mandou o Vitinho morar na perifa? Problema do Vitinho, perifa fica por último. Cara, é ridículo, é bizarro isso, porque sabe quantas árvores caíram em São Paulo para provocar todo esse caos, que mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia? 72 árvores, não é muito. Isso não é porque caíram 1.000 árvores. Caíram 72 árvores. 72 tem gente uma semana depois sem luz, Guga. Tem gente uma semana depois sem luz em casa. Imagina na Flórida, cara. Porra, passou um furacão. Disseram que foi 150 em UOL. O UOL disse 150 árvores. Tudo bem. Eu confio mais do Guga. Eu confio mais do Guga. Já aumentou para 150. Mas é pouco, galera. 72 ou 150 é pouco. Para demorar tantos dias para... Como diz o Lula. 137 de árvores. Mas todos esses números são pequenos. Até 150 é ridículo. Você demorar tantos dias, uma semana praticamente, para restabelecer energia porque caíram 130 ou 150 ou 72 árvores, é patético. É mais um exemplo da incompetência da Enel, que não consegue restabelecer energia numa cidade gigantesca como São Paulo, em que eles deveriam estar preparados para isso. E não é um número grande de árvores, porque parece que caíram 1.000 árvores. Como diz o Lula, o Vitinho não sabe colocar áudio, como diz o Lula. É pouco. Ô, gente, o nosso diretor aqui, o Edu, falou que o Guga tá falando bobagem, que São Paulo teve quase 1.000 quedas de árvores. E agora, 150 para mim. Já 150 para mim. Vamos fazer uma retratação, Guga. Pode ir, vai. Não, mas aí é complicado, né? Bota o Guga sozinho na tela. Bota o Guga sozinho. Guga faz uma retratação. Guga faz retratação, Guga.
Faz aí, eu, Gustavo, Noblar. Quantas árvores caíram? 2.000 quedas por Gustavo ano. Samuel. 2.000 quedas São por Paulo ano. registra por ano, né? Eu tô falando neste momento. Quantos caíram? Desse pacotaço. E tá dizendo, Guga, por exemplo, quase no 1.000 UOL, quedas que foram mesmo aqui. 150 árvores. Não me recordo. Mas aí, Guga, eu não sei mais onde acreditar. a matéria do Metrópolis está dizendo quase 1.000, Guga. A matéria do UOL tá dizendo 150. Aí tudo bem, 1.000 já é um número considerável, mas eu não sei qual é o que tá certo. Se eu tava usando como base o UOL. Será que o Metrópolis está certo? Porque cai por ano 2.000. Não sei, Guga. Você conhece alguém de confiança que trabalha no Metrópolis, Guga? Você trabalha alguém... A Band deu 200. Você conhece alguém de confiança que trabalha no Metrópolis, Guga? Pra gente saber se o Guga é de confiança? Eu vou lá. Quem foi que deu? William Cardoso. São Paulo teve quase 1.000 quedas de árvores, 3 milhões de imóveis sem luz. Tudo bem, então... eu só tô lendo 170, foi o máximo que eu achei. 70 é a média de quedas quando chove em São Paulo. Talvez tenha um... Tá, tudo bem, mas eu tô lendo aqui do UOL. Você vai se retratar? Você vai pedir desculpas gente, pelo erro? Guga, é melhor trocar. Pela fake news? Troca que você tá fumando. Você vai... Eu não sei mais. Essa tá te fazendo mal. Por favor, chat. Não, que chat o quê, Guga Noblar? Tem informação. Chat. Não dá tempo. Você vai se retratar pela fake news? Olha, eu li o UOL, galera. Eu não sei qual que tá correto. Metrópolis deu 1.000, eu tô realmente surpreso. O UOL deu 170. Tá surpreso deu 150. com a notícia. Estou surpreso com essa do Metrópolis. Porque pra mim eram 150, ou 100, ou 70. E o pior é que ele embasou todo o comentário dele nesse número de 70. Não, caiu pouco. Tá meia hora falando. Tipo, caiu 1.000. 150 é pouco. Caiu só 70. Caiu o Ibirapuera todo. Blau! Eu acredito na fonte do Google. Gente, mas assim... O pior é que cada um deu um número. A Band deu 200. Olha a foto do buraco negro aí, ó, que 150. o James Webb tirou foto. É difícil. O Metrópolis deu 967, pra ser exato. Eu achei na matéria do Metrópolis agora. Não sei. Esse vídeo aí foi eu que gravei, ó. Bota de novo. Ai, gente, vocês é muita dificuldade, viu? Vocês... E vamos a Revista Exame... Ah, não, aqui é de outra data já. Não, foi mal. A Revista Exame deu 300, mas já é de... Faz a pesquisa aí, Guga, vai. Agora, tá? Eu vou tomar um refresco. Faz a pesquisa aí ao vivo. Diz aí pra gente. Vamos pro próximo assunto? Por favor. Não, tipo, tá divertido o Guga pesquisando os números ao vivo. Vamos pro... Qual que é o nome do quadro? Não, ainda tá dentro do horário eleitoral. Vamos chamar a dona do bordel. Aproveitar que a gente tá nessa putaria que é este programa. A vereadora mais votada em Dourados. A cavalo, Vitão. Olha, o Vitão... Você já foi, Vitão? Você já visitou a Casa da Cavala? Vitão, você conhece a Cavala, Vitão? Conheço. Conhece? A Cavala, Isa Marcondes, 46 anos, é dona do bordel mais famoso da cidade. Alô, minha diretora, desliga aí que nós vamos falar temas obscenos. Se tem criança vendo, desliga! Tem menor de idade vendo o programa, não é pra você a próxima matéria. Volte daqui 10 minutos. Aí me ajudou. Desliga aí, você que o papai e mamãe que tá vendo o Rolê CL, agora é o Rolê para Maiores. Desliga aí. Desligou? Mudou de canal? Obrigado. Conhecida como Cavala, Isa Marcondes. Gente, é o nome de urna dela, gente, então eu não posso fazer nada. Isa Marcondes, 46 anos, é dona do bordel mais famoso de Dourados. Ela foi eleita vereadora com 2.992 votos. Agora, Guga, vamos lá. Foi a mais votada da cidade. Ela se define como, presta atenção, mãe, avó, empresária, conservadora e sapatão raiz. O slogan dela é: a cidade está uma zona e de zona eu entendo. Ela também foi a única mulher entre os 10 mais votados da cidade, que tem 240 mil habitantes e 21 cadeiras na Câmara Municipal, Guga Noblat. Sensacional. Com esse slogan não tinha como não ser eleita. De zona eu entendo, e a gente sabe que é uma zona política, né? Então, elegeram a pessoa correta. E é interessante a gente ver que tem conservador que, mesmo tendo o perfil de quem não seria conservador, consegue os votos. É raro isso, né, dos conservadores. A maioria
que tenta se candidatar. Ela parece o David Brasil um pouco, não parece? Essa foto aí. Isso que eu ia falar, não parece um pouco? TI, né? Ela parece Mas essa foi eleita. O Léo Áquila, Olha o preconceito. Não foi eleito. A Léo Áquila, Guga. O Guga Noblato. Áquila, o nome, né? A Léo Áquila, isso. Mas eu falei Áquila. Mas até aí você inventou que caíram 70 árvores na cidade, que eram 1000. Aí é um problema menor. Por exemplo, que é um nome forte também, conhecido, mas que tentou se candidatar por um partido conservador, não foi eleita e correu risco de vida durante a eleição. Tentaram, inclusive, emboscá-la. Ela quase foi alvo de tiros, poderia ter sido assassinada e não foi eleita. Não é comum você ver a eleição de candidatos conservadores que se assumem. Não, falei eleição também. Não vem de zoação, Vitinho, não vem de piadinha, não. É muito raro, e ganhou, né? Ganhou uma. Vamos ver se vai fazer um bom trabalho, porque não é só porque é conservadora que vai mandar mal, pode ser que faça alguma coisa de útil, veremos. Pelo menos a campanha dela foi criativa. Ai. O roteiro aqui tá perdido. E o chefe também. Zami McDonald. O rolê tem algum roteiro? Eu sempre achei que fosse do improviso. Não, é no improviso. William, vamos no McDonald's hoje? Ou você só almoça com o Caio? Eu só almoço com o Caio. Não, mas não tem nada vegetariano no McDonald's também. McDonald's é Olha aqui, rolê tem algum roteiro? Eu sempre achei que fosse improviso. É improviso. Isso? Não tem roteiro. Cara, tirou a Laurinha pra merda. Tá de sacanagem? Improviso. Palhaçada isso aqui, hein? A Eliane Ribeiro. Vitinho deixa o rolê mais caótico que o esperado, mas aí, tipo... Também não... Mais difícil. O Herculano Silva. Eliane. Beleza, não sabe nem o nome da pessoa. O Herculano Silva. O Guga é daqueles que estuda 5 minutos antes da prova começar e o resultado tá aí. Nota 0. A Selma Boaventura. O Guga vai no rolê só pra ser zoado com carinho. Gente, quando eu falei pra vocês, não é mentira. O Guga Noblar não faz personagem. Ele é isso aí. Na vida real, ele é isso aí mesmo. Quando vocês tiverem o prazer de conhecer o Guga pessoalmente, vocês vão ver que o Guga é isso aí pessoalmente também. Não é personagem. O fã-clube do Vitinho... Eu preferia que fosse um personagem, mas não é, gente. Não é, gente, é isso aí. Minha vida é desse jeito. É caótica assim, minha vida. O fã-clube do Vitinho diz, Vitinho, me engravida. O Vitinho não é... Um beijo pro meu fã-clube. Inclusive, me segue no Instagram. Voltou? Meu fã-clube. Vamos trocar umas ideias. Não sobe, apareceu? Quem será? Ele já mandou o zap pra algum amigo. Entra aí, por favor. Que mais? Dia 1º de novembro tem festa dos galãs feios. Eu não fui convidado. O Guga, você recebeu o convite? Você não é galã nem feio, né, William? Vamos combinar? Ih, quer me pegar? Entendi essa. Na porrada. Faltou um convitinho aí mesmo, hein? Faltou um convitinho aí pra toda a equipe do rolê. E se eu ganhar os 60 mil, mas é recalque, vai ter festa do rolê. Vai ter festa do rolê. Dos recalque. Eu também acho. A Juliana B disse só que eu sou mais alto que o Maldonado. Mas é que tem a nossa festa da Confra, né, William? O William sabe bem. A Juliana B diz que... me perdi. O Caio Júnior só dá livro pra quem não lê, porque ele deu livro pro Bez e o Bez não leu. E o que mais? A Suelen Ferreira, o Will também sou veg. O queijo quente do McDonald's é bonzinho, recomendo. Mas ir pro McDonald's comer queijo quente é foda, né? Aí também não tem condições. Pelo menos uma notícia boa, a gente descobriu que o nosso diretor, o Edu Souza, assiste o programa. É a primeira vez na história desse programa que ele assiste o Rolê CL. Eu tava pensando exatamente isso. O Edu Souza nunca viu esse programa. A primeira vez que ele vê, o Guga fala que caiu 70 árvores. Ele só assiste pra te zoar, viu? Primeira vez eu falo merda. Ele só assiste pra primeira vez eu solto a pérola. Primeira vez que o Edu Souza assistiu. 30 árvores. Caíram 30 árvores. 30 árvores em São Paulo. Mas vamos falar sobre uma coisa boa, Guga. É que essa semana o ICL está de aniversário. 4 anos, o ICL luta para transformar o Brasil através do conhecimento. E para celebrar este marco com toda a nossa comunidade, preparamos uma programação especial, com as melhores aulas dos últimos anos e também uma série de novidades. O que esse rapaz está gritando aqui do meu lado? Não sei. Vitinho lindo! Daqui a pouquinho, depois do rolê. Sério? 12h30, entrevista exclusiva, Maria da Penha, uma história de lutas. 1h10, aula, classe, gênero, raça em perspectiva histórica com Tainá Santos. 1h45, aula, a ditadura revisitada com a Comissão Nacional da Verdade, 10 anos depois com Janaína Teles. 3 da tarde, entrevista do Vai Pra Cuba Edu com Lindener Pareto. Aqui quem fala é o Lindomar Paredes. O Lindomar, grande professor Lindener.
E às 4h10, aula Redes Sociais, Extremismo e Internacional Fascista com o Rodrigo Viana e Heloísa Vilela. A gente tem muito a comemorar, mas temos muito mais que lutar, Guga Noblar. É preciso lutar. Lutar é verbo. Eu grito quanto eu quiser nesse programa. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos, alô Edu Souza, seguiremos lutando sem descanso. Acesse, que link acessa, Guga, para fortalecer o ICL, fazer a assinatura? Aquele link maroto, aquele link personalizado, aquele link maravilhoso do programa de maior sucesso da internet do mundo, roleicl.com.br. Tá acabando o tempo, roleicl.com.br. O Guga fez lição de casa. roleicl.com.br, porque esse roteiro é meu. O Guga fez a lição. O Lula leu o roteiro, mas não sabe plantar árvore, né? O Lulo. Gluglo Noblar. Sabe o que faltou, meu príncipe William? 16h20. Uma aula especial. Guga, por favor, não vamos ser Rede TV, Guga. Não, e no final a gente usou 1/3 do roteiro de hoje. Parabéns. Pro aniversário, preparamos o maior pacote. 1/3 do Eu roteiro. posso terminar a chamada de marketing! Cuidado. Pro aniversário, preparamos o maior pacote de bônus do ano, com novidades e brindes que fizeram muito sucesso. Livro autografado, Travessia, de Eduardo Moreira. Livro Como Enfrentar o ódio, perdi tudo. O ódio no nosso querido Felipe Neto. Boneco Bano e CL, aquele bonitinho ali, ó. Baralho do Eduardo Marinho. Pulseirinha A Coragem, o que do Eduardo de amor. Que é do Eduardo Marinho? Baralhão. Nossa, que susto. Pulseira Comunidade CL, A Coragem é um ato de amor. Não é esse boné, tá, Guga? Não é esse. Eu sei que não é esse. Eu tô mostrando. Eu não consigo terminar. O desgraçado da chamada de marketing. Aproveite essa oportunidade que é só até domingo. E domingo, 8 horas da noite, ainda tem o Cine Série que nós já chamamos aqui, o documentário Mata! M-A-T-A. Seguido de uma super entrevista com a diretora Ingrid Fagnes, com o Leandro Demore. Chega, não aguento mais esse programa! Vamos dar boa tarde aqui pra Suelen, pra Beatriz Souza, pro Will Richard, pra Bianca, pro Che, pra Gisele Bezarroba, pra Tá Dando Mal. Eu não aguento mais! Terminou essa desgraça. Tchau, sobe vinheta e acabou o programa. Beijo, Will, eu tô chorando de rir. Vai, vinheta! O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.